2, 3, funk. Por que será que homem gosta de viver perigosamente, né, gente? O meu marido, um dia antes de prestar a prova de residência dele, que ele tinha estudado 1 ano, deixou a gasolina do carro por um fio. Aí eu falei, estou indo lá no posto encher o tanque só por precaução. Ele falou, não precisa, é aqui do lado, dá. No dia da prova, ele chega atrasado do trabalho, passa correndo aqui em casa e vai fazer a prova. Provavelmente não passou no posto. Enquanto ele foi fazer a prova, eu estava no salão. Aí o príncipe da China me liga falando, amor, o carro acabou a gasolina no meio de uma ladeira, estou prendendo o trânsito, você consegue vir aqui? Eu falei, olha, eu sei que eu sou cara, mas eu não sou gasolina. Ele falou, não, corre no posto aí do lado de casa, pega um galão e traz aqui. Eu não posso sair daqui porque a polícia tá aqui comigo. O carro é automático, então ele trava e não sai do lugar e não dá pra empurrar também. Saí do salão com metade da escova feita e metade preso de chuquinha e fui levar a gasolina pro bonito. Cheguei lá com o galão, uma fila quilométrica de carro, Kenny conversando com o policial e ainda pior essa situação, parte 2. Cheguei lá, né, no congestionamento que o Kenny tinha causado, com metade do cabelo molhado, a outra parte que tava com escova já estava suado com o galão de 1 litro de gasolina. Aí eu falei pro Kenny, vai de Uber ou vai a pé pra sua prova, porque até resolver isso aqui vai demorar. Aí ele foi de Uber, o policial colocou a gasolina no carro, na hora que eu fui da partida ele simplesmente não funcionava. Aí o policial mesmo mexeu lá na frente, sei lá o que tava acontecendo com o carro, pegou. Fui embora, né, todo mundo começou a buzinar, gritar, uhul! Aí fui no salão, terminei o cabelo, enfim, o Kenny chega em casa. Ele falou que quando chegou na prova, era prova prática mais entrevista. Ele estava pingando de suor. Aí o entrevistador perguntou pra ele, você tá nervoso? Ele falou, nervosismo. Não precisa ficar nervoso não, você passou, parabéns. Eu falei, metade desse mérito é seu e metade desse mérito é meu. Enfim, deu tudo certo. Gente, que calor é esse em São Paulo? Tinha um cara no nosso bairro que ele era agiota, tinha muito dinheiro. Então, por causa disso, todo mundo conhecia ele, né? Mesmo que fosse só de vista. Igual eu e meu marido, a gente conhecia ele só de vista mesmo. E aí um dia, do nada, esse cara chegou e me ofereceu dinheiro pra ficar com ele. Tipo assim, do nada, na cara dura. O cara nunca tinha me cantado, nunca tinha dado em cima de mim, nós não éramos amigos. Tipo, eu não entendi, sabe? Eu fiquei assim perdida. Eu casada, ele também. Então, no momento que ele fez aquela proposta indecente pra mim, eu fiquei muito brava, sabe? Me deu um ranço. Olha, eu tenho uma preguiça desse povo que acha que porque tem dinheiro pode comprar tudo o que quiser. Eu virei pra ele e falei assim, você não tem vergonha na sua cara, não? Se você não respeita o seu casamento, eu respeito o meu, tá? Eu só não vou contar isso pro meu marido porque ele é estourado e eu sei que pode dar merda, mas você, pelo amor de Deus, nunca mais nem olha na minha cara. E aí, depois disso, eu passei a fechar a cara pra esse homem, passar na rua, nem cumprimentar, sabe? Olhava pro outro lado pra não olhar pra ele, eu tomei ranço mesmo, eu não suportava nem ouvir a voz dele mais. Passou uns dias desse acontecido, eu descobri que estava grávida. E aí, né, o tempo foi passando, a minha gravidez estava normal. Antes de ter o meu filho, esse cara faleceu, aquele agiota, sabe? E a bagunça começou quando o meu filho nasceu e eu vi que ele parecia muito aquele agiota. E, gente, eu não sei por quê. Nós dois não tínhamos nenhum grau de parentesco, eu nunca fiquei com ele, eu juro por tudo que é mais sagrado. Isso só pode ter acontecido pelo fato de eu ter tomado raiva da cara dele quando eu estava grávida, porque não tem outra explicação. Até então, eu nunca tinha contado nada pra ninguém daquilo que ele tinha feito comigo, sabe? Me oferecido dinheiro pra poder ficar com ele. Mas mesmo assim, vira e mexe, alguém fazia uma piadinha sobre o meu filho parecer com ele. Tipo, tem certeza que ele não se esconde no seu quintal? Mas como que você explica, hein, seu filho parecido desse jeito? Até então eu não dava moral. Meu marido também nunca tinha se incomodado, sabe? Porque, tipo, eu nunca tinha traído meu marido. Eu sempre fui uma pessoa quieta dentro de casa. Eu não dava motivos do meu marido desconfiar de mim. Só que a bomba estourou mesmo quando a mulher do cara, a mulher do defunto lá, encontrou um tal diário, caderno, sei lá que merda que foi, com uma tal lista com o nome de mulheres que o cara já tinha ficado e mulheres que ele queria ficar. Olha que coisa doentia. Gente, isso causou um furdunço nessa nossa cidadezinha pequena e pacata que vocês não têm noção. E aí, pra desgramar toda a minha vida, né, o meu nome tava no bendito caderno e pior, o cara maluco tinha colocado o meu nome como mulheres que ele já tinha ficado. Ah, minha filha, depois disso,
O povo começou a cismar que o meu filho era filho dele e a família dele cobrando exame e meu marido me pressionando e a minha família pressionando também, e eu não queria fazer o exame porque eu achei muita humilhação. Eu tava falando que eu nunca tinha tido nada com aquele cara e só a minha palavra não bastava, eu tinha que fazer um bendito exame para as pessoas acreditar no que eu tava falando. Eu sei que esse bafafá continuou, sabe? E fulano ficou com fulano, e ciclano ficou com ciclano. No meio disso, descobriram até um filho que ele teve fora do casamento. Esse garotinho fez o exame e foi comprovado que era sim filho dele. Só que para esse menininho foi até bom, porque a família dele era muito humilde, tadinho. E como o cara tinha dinheiro, então no caso desse garotinho foi bom para ele e para a família, né? Óbvio que ele tinha direito na herança do cara. Mas voltando pro meu caso, gente, a única explicação é essa, que o meu filho nasceu parecido com ele porque eu tomei raiva, porque tipo, sabe aquele tipo de raiva que você não suporta ouvir a voz da pessoa? Foi assim que eu fiquei com ele, depois daquela proposta maluca que ele fez pra mim. E gente, se eu pudesse, eu queria mostrar aqui pra vocês uma foto do meu filho bebê e uma foto daquele cara pra vocês verem o diacho de peça que o destino me pregou, mas eu não posso, né? Mas voltando, pressão daqui, pressão dali, meu marido falando, minha mãe falando, a mulher do cara falando, todo mundo falando. Decidi dar o braço a torcer e fazer o bendito exame só para calar logo com aquela bagunça, né? O pior que o meu filho, ele teve que repetir aquele exame porque ninguém acreditou quando deu o primeiro negativo. Hoje, quando eu olho tudo aquilo que aconteceu, até eu tenho que dar o braço a torcer, gente, que era quase que impossível olhar aquela situação e não acreditar, sabe, que o meu filho realmente era filho dele, porque meu filho é parecido com ele, né? O meu nome naquele bendito caderno, então, tipo, foi muita coincidência, mas a única explicação que eu tenho é que aconteceu isso porque eu tomei um ódio muito grande da cara dele. Tem quem não acredite, né? Mas os exames tá aí pra quem quiser ver, e se a explicação não é essa, eu de verdade não sei o que aconteceu. Hoje, o meu filho tá com 17 anos e hoje em dia ele já não parece tanto com ele mais, sabe? Porque quando ele era bebezinho, era cuspido e escarrado aquele cara. Ah, e eu já ia esquecendo de contar que no meio daquela bagunça toda, eu e o meu marido, a gente passou um tempo separado. Só que depois que eu fiz os exames, tudo se resolveu, meu marido voltou pra casa, eu perdoei, porque na época eu fiquei chateada com ele, sabe? Eu fiquei magoada, porque eu tinha minha consciência tranquila. Só que eu fui obrigada a me colocar no lugar dele, né? Porque se fosse, no caso dele, um filho, a cara dele, uma lista com o nome lá, ai, peguei tal mulher, eu também agiria do mesmo modo que ele agiu. Então, é isso. A maior história da minha vida foi uma peça que o destino me pregou. Fim. Eu estou errada por não cuidar da minha mãe quando ela não puder cuidar dela mesma? Minha mãe sempre quis ter meninos, eu tenho 4 irmãos, e ela sempre deixou bem claro que odiava ter uma menina. Nunca gostou de mim e eu aceitei. Isso piorou quando meu pai deixou ela. Quando eu fiz 16 anos, ela me deu uma lista de lugares contratando para que eu poderia pagar pelos meus próprios gastos, mesmo que meu pai me dava pensão, e com 17 ela me expulsou de casa porque eu não queria pagar R$ 400 de aluguel, enquanto meus irmãos nem trabalhavam. Hoje eu tenho 19 anos e ela me chamou para almoçar. Disse que está doente e que mais ou menos 1 ano e meio estará muito fraca para cuidar dela mesma. E perguntou se eu podia, porque ela não quer homens tocando nela, no caso meus irmãos, e nem alguém de fora da família. Eu fui bem clara e disse que não. Ela só forneceu o básico para minha sobrevivência enquanto eu era rejeitada. Eu assistia meus irmãos ganharem de tudo, do bom e do melhor, e ela sempre me tratou como um peso. Todos estão bravos comigo. Eu estou errada? Deixa um emoji de coração azul nos comentários. Acordei hoje de manhã, 6h30, eu tinha que estar na fábrica às 7, daqui de casa até a fábrica são 40 minutos, daí a conta já não fecha, desci correndo, na hora que eu chego no estacionamento sem escovar dente, cadê o meu carro? Aí eu subi, eu falei, Kenny, pelo amor de Deus, cadê o meu carro? Ele falou assim, vai com o meu, porque o teu carro eu esqueci na clínica. Eu falei, tá bom, entrei no carro do Kenny sem gasolina, pra variar, aí eu falei, quer saber? Vou de Uber. Chamei o Uber, fiquei na porta ali esperando. De repente o Uber simplesmente cancela. Depois de 10 minutos, eu já tava atrasada. Aí piorou. Aí eu falei, quer saber? Eu vou de ônibus. Tinha um ponto de ônibus aqui pertinho. Fui. Entrei no ônibus, fiquei lá, né? Tentando fazer com que o ônibus ande mais rápido. Na hora que eu vou descer do ônibus, eu não olhei, porque eu saí correndo. Veio um cara de bicicleta. Eu praticamente voei em cima dele, caiu nós dois, a bicicleta, enfim. De repente ele levanta, olha pra mim, vocês não sabem o que acontece. Parte 2 Instagram, TikTok. Acho que hoje não era dia de eu trabalhar. Ele
levantou correndo do chão e falou, não, moça, calma, moça, não briga comigo, não briga comigo. Eu falei, moço, eu tava deitada no chão, toda ralada. Eu falei, moço, eu não vou brigar com você, eu tô no chão. Ele falou, onde você tá indo? Eu falei, eu tenho que pegar outro ônibus ainda. Ele, mas onde você tá indo? Eu falei, ele falou, eu tô indo pra aquele lado também. Eu falei, que legal. Ele falou, então, moço, só que se você estiver esperando o ônibus, ele só vai passar daqui 30 minutos. Eu falei, ai, Deus. Aí ele falou, quer ir de bicicleta comigo? Eu falei, quero. Fui de bicicleta com ele. Cheguei lá no trabalho, a gente foi conversando, né, filho? Quero. A gente foi conversando, ele falou da vida dele, falou do trabalho dele, da esposa dele. E eu tenho mais histórias pra contar. Cheguei no trabalho, a princesa da minha chefe falou assim, nossa, Cacau, mas você não tomou nem banho pra vir? Eu só pedi desculpa, porque você acha que ela ia acreditar em todo esse rolê que aconteceu das 6h30 até as 7h30? Eu não ia acreditar, né, gente? Então eu falei só desculpa, não vai se repetir.